Boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar do Kona GP. E temos a presença ilustre aqui do nosso amigo Júnior Rodrigues, que vai falar, né, sobre como exercer a liderança ágil por meio do Agile PMO. E antes de começar, de dar a palavra para o Júnior, eu quero ver aqui se vocês estão me ouvindo corretamente, tá? Digitem um para mim aí, por favor. Se vocês estão me ouvindo e nos vendo aqui muito bem. Digitem um, por favor. Ok, bacana. Joana, Isabela, João Souza, Alessandra, Francisco, ótimo, ótimo, ótimo. Todo mundo nos ouvindo muito bem. Então, novamente, sejam bem-vindos. Quero chamar aqui o Júnior. Júnior, você está me ouvindo? Sim, boa noite aí, pessoal. Tudo bom? Excelente, Júnior. Antes de chamar a nossa palestra, queria fazer essas boas-vindas para o pessoal, falar uma palavrinha de início com eles. Pessoal, agradeço muito aí a participação de todos. É um tema muito interessante, assim, que eu venho já discutindo há um tempo, que é sobre o Agile PMO, mas agora eu trouxe, linkando aí, fazendo sobre uma outra ótica, falando muito sobre a liderança ágil dentro do contexto das organizações, dentro do contexto no qual estamos vivendo e a sociedade em geral. Então, acho que vai ser bem interessante mesclar esses temas aí para a gente ver como que conseguimos apoiar as organizações a alcançarem seus resultados. Excelente, Júnior, excelente. E no finalzinho nós temos uma surpresa, né, Júnior? Oh, surpresa boa. Surpresa, duas Bacana. surpresas, na verdade. Isso aí. Isso, maravilha. Então, Júnior, eu quero passar a sala para você, é toda sua. E, pessoal, durante a apresentação, tá? Nós estamos participando de um webinar, eu gosto dessas informações iniciais. Nós estamos participando de um webinar 100% ao vivo. E existem, às vezes, conexões, né, que por causa de chuva, de um mau tempo em algum lugar, né? Eu estou aqui em Araxá e o Júnior está na qual cidade, Júnior? Estou aqui no Rio, na No Barra. Rio de Janeiro. Então, assim, pode haver alguma conexão. Se porventura tiver alguma queda de conexão, pode aguardar na sala, ok? Que a conexão é rapidamente estabelecida. Tem um servidor, quando a conexão cai, a gente precisa de 1 minuto ou 2 minutos para poder refazer a conexão, tá? Mas hoje é um dia maravilhoso e com certeza não vai ter queda, mas é bom ficar precavido, ok? Inclusive aqui no Rio também está chovendo, né? Então, Então, tem esse problema. Ô, Júnior, a sala é toda sua e no final nós voltamos. Podem colocando suas perguntas aí durante a palestra. No final, o Júnior vai responder todas elas. ok, beleza. Então, vou transmitir aqui minha tela e aí vocês confirmem caso estiverem vendo, tá bom? Já conseguem ver? Legal. Tá passando? Isso, ótimo. Então, legal. Bom, pessoal, então deixa eu me apresentar, né, fazer as devidas formalidades. Como eu falei anteriormente, então, a ideia hoje aqui é a gente falar um pouco sobre liderança e como que o Agile PMO consegue se encaixar dentro desse contexto. E aí trouxe um pouquinho da minha experiência e do conhecimento que eu tenho a respeito da área. Então, eu já trabalho há mais de 16 anos aí em consultorias e na área de gestão, trabalhando com projetos nacional e internacionalmente, muito de transformação digital, em organizações de diversos tipos, atuando na área educacional, serviços, telecom, tecnologia, parte de comunicação, marketing digital, enfim. Então, conheço bastante de áreas diferenciadas e tenho aí certificações como PMP, Professional Agile Coach, Lean Inception, Agile Scrum Master pela Exim, PMOCP, Management 3.0, enfim. Então, tenho um vasto conhecimento aí a respeito tanto do mundo Agile quanto também do mundo da gestão tradicional, e é um pouco disso que eu quero falar aqui hoje para vocês. Quem quiser também escanear o QR Code, ele já vai direto aí para o meu Linktree, né? Linktree é uma ferramenta onde ela consolida vários links dentro de uma ferramenta só, então é bem interessante. Aí fica mais fácil do que a gente ficar passando vários links, tá? E aí, conforme o Wagner falou, enquanto a gente vai fazendo a apresentação aqui,
Vocês podem ir colocando as perguntas aí, se na medida do possível eu conseguir responder, senão a gente deixa para o final e aí a gente escolhe algumas para responder, legal? Então, o objetivo hoje aqui é a gente falar um pouquinho desse contexto das organizações, falar dos tipos de liderança que foram definidos ou foram apontados aí nos últimos tempos como possíveis ou capazes de resolver essa questão da liderança nesses novos tempos, para chegar no conceito aí de liderança ágil, da forma que eu enxergo, da forma que eu acho que faz sentido dentro desse mundo, até falar um pouquinho aí do Agile PMO, né, e como que a gente consegue apresentar um modelo que seja capaz de apoiar as organizações nesse contexto. Legal? E aí eu queria fazer uma perguntinha, né? A primeira pergunta para vocês. Quem vai de pergunta sou eu. Vocês sabem o que significa o mundo VUCA? Eu queria que vocês colocassem aí e se vocês acham que a gente vive num mundo VUCA, né? Ou se o mundo VUCA está chegando, enfim. Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso aí, para a gente já começar a praticar a interação e para ver como é que está o entendimento de vocês a respeito. Coloquem aí para mim no chat, por favor. Quem não conhece pode botar não, ok? Legal. Pedro não, Isabela não, Francisco sim, bacana. Quem mais? Camila não. Então, eu estou vendo que tem muita gente que não conhece, então eu vou fazer uma breve explicação, porque o objetivo não é falar sobre isso, mas o VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. E essa foi uma denominação que foi dada para que a gente entendesse esse mundo atual no qual vivemos, e foi adotada aí pelo Colégio das Forças Armadas nos Estados Unidos após a Guerra Fria. E o objetivo era conseguir entender e avaliar que cenário é esse que o mundo agora está vivendo, e isso passou também a ser trazido, né, a ser enxergado dentro das organizações para entender o contexto no qual elas estavam inseridas. Só que, assim, eu estou vendo que muita gente não conhece a respeito, mas eu sinto informá-los que, assim, o VUCA, na verdade, ele já está praticamente deixando de existir. Porque o VUCA, na verdade, que é um mundo que muita gente desconhece e que a gente acredita que a gente estaria entrando nele, ou que estaria começando a vivenciá-lo agora, ele já passou a ser o nosso normal, né? E aí a gente chega num outro conceito, num outro contexto, que são os chamados tempos pós-normais, onde o caos impera, onde ser medíocre, né, ou ser mediano já não é suficiente para que você consiga sobreviver dentro desse mundo, e que o principal ponto, o principal diferencial, tanto dos profissionais quanto das organizações, é que sejamos, né, que todos sejam capazes de entender as regras do jogo, as regras desse contexto no qual nós vivemos, e que sejamos capazes de quebrar as regras. E aí, a partir do momento que a gente consegue quebrar essas regras desse contexto no qual vivemos, é que nós seremos capazes de nos destacarmos. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque, assim, o mundo VUCA, ok, a gente está vivendo, já virou o nosso normal, já não é novidade para as organizações, porque realmente, se a gente levar em consideração, a gente vive num mundo volátil, que muda o tempo todo, que é incerto, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, que ele é muito complexo, né? E eu gosto de dar um exemplo que se você tem um aplicativo que você está lançando no mercado hoje, amanhã, lá na China, um cara está lançando o mesmo aplicativo que na semana que vem ele já está te impactando de uma forma que você jamais esperaria, né? Então, para você ver como que o contexto no qual a gente vive hoje realmente é complexo demais e ambíguo, onde a gente pode ter várias divisões a respeito de um mesmo cenário, de uma mesma situação, e que a gente tem que saber enxergar dessas diversas formas para que a gente consiga tomar a melhor decisão de como seguir em frente. Então, para a gente ter em mente que entender o mundo VUCA é ok, é legal, mas a gente precisa já pensar à frente e entender como que a gente pode se preparar para viver nesses tempos pós-normais. Legal? E aí, por conta disso, a gente precisa ter uma mudança de mindset. A gente precisa ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, que a gente consiga realmente enxergar esse mundo de uma outra forma e que consiga, principalmente, saber lidar dentro desse conceito. E aí, a gente entra no mundo exponencial, né, das organizações exponenciais. Isso é muito trazido, muito falado, divulgado, disseminado pela Singularity University, que é a universidade que trata dessas organizações exponenciais lá no Vale do Silício, e que ela fala o seguinte, né, que as organizações exponenciais são aquelas que são capazes de crescer
10 vezes mais do que as organizações que crescem de forma incremental. E aí, se você vê esse quadrinho que tem aqui do lado direito embaixo, né, a forma de crescimento incremental é aquela linear, que a gente vai crescendo 10% ao ano, ok? Que a gente consegue ter uma previsibilidade de onde a gente quer chegar e quando que a gente vai chegar. No mundo exponencial e nas organizações exponenciais, a gente entra numa característica chamado taco de golfe, né? Que a gente vai num crescimento quase zero ou muito pequeno e que, de uma hora para outra, a gente consegue dar aquela tacada incrível, né? E que a gente consegue escalar o nosso negócio de forma que a gente tenha um crescimento absurdo e exponencial. E aí, por isso que a gente precisa saber lidar com isso e enxergar esse mundo dessa outra forma. Então, para que a gente consiga ter essa mentalidade exponencial e lidar com esse cenário, a gente precisa estipular objetivos ambiciosos, muito mais do que seguir um plano, é seguir uma visão, né? Maximizar de todas as formas o aprendizado que a gente tem com as iniciativas que a gente tem dentro das organizações, com os nossos produtos, personalizar ao máximo o nosso serviço, o nosso produto, e aí tem um termo também que eu gosto muito de falar, que é a massificação da personalização, quer dizer, a gente precisa ser capaz de escalar o nosso serviço o mais personalizável possível para o nosso usuário final. A gente poder empoderar a tomada de decisões dentro das nossas organizações, das nossas equipes, aumentar a influência, e não somente a autoridade, mas sim a influência, ser capaz de influenciar os outros através de network, através da nossa rede de relacionamento, e, com isso, claro, aumentar a nossa rede, nossos contatos, para que a gente consiga, cada vez mais, alcançar melhores resultados, tá? E aí tem um termo também que eu gosto bastante, que é a aprendizagem escalável, que a gente seja, cada vez mais que a gente alcance um nível X de conhecimento, a gente seja capaz de aprender 2x, 4x, 16x, e assim vai. Porque a gente cada vez mais precisa aprender e conhecer e se adaptar a esse mundo que muda o tempo todo. Legal? Se tiverem dúvidas até aí, é só perguntar. E aí, com isso, né, para que a gente, com esse aprendizado, né, com essa valorização da aprendizagem, a gente tem cada vez mais capacidade de fazer uma entrega antecipada de valor e, com isso, ter a obtenção de feedback dos usuários. Se as empresas soubessem o quão valioso, né, são os feedbacks que a gente pode receber dos usuários, elas iam cada vez mais focar em trabalhar por entregas menores, ter entregas antecipadas de valor, trabalhar com o uso de MVPs, né, que são formas que a gente tem dentro do universo ágil de se poder testar as nossas hipóteses, validar as nossas hipóteses e ter esse feedback de forma antecipada dos nossos usuários finais, né, do nosso cliente. Então, isso é uma coisa, como eu falei, né, aprendizagem escalável, isso é super importante para que a gente consiga cada vez mais ser eficaz e alcançar resultados. Beleza? Dúvidas até aí, dificuldade, o pessoal está conseguindo acessar, qualquer coisa aí é só falar, tá? E aí, por conta de tudo isso que eu falei até agora, né, de tudo isso que eu mencionei, né, desse cenário, desse mundo VUCA que já está virando tempos pós-normais, né, a gestão tradicional ela já não dá conta de lidar com essa forma, né, de trabalho, com esse cenário, com esse contexto que a gente vive. Né? Por quê? Porque se a gente tem uma gestão que pune erros, que inibe a experimentação, a gente acaba matando a nossa capacidade de inovar. E se a gente tem a impossibilidade de inovar, né, se a gente não pode experimentar e com isso inovar, como que a gente vai conseguir lançar produtos, né, de forma antecipada ou ter entregas antecipadas de valor, lançar produtos de forma mais rápida para o nosso cliente e obter esses feedbacks sem poder ter a capacidade de experimentar, de testar? Então, uma coisa acaba não condizendo com a outra. Então, a gestão tradicional, a forma tradicional de fazer gestão, ela já não dá conta desse novo cenário que a gente vive. Né? E por isso que a gente precisa mudar. E aí, aqui está o nosso organograma padrão. Né? Não é assim que a gente tem dentro da nossa empresa, né? Quem é que vive esse cenário aqui dentro da sua organização, né? Que tem esse organograma muito bem desenhado, hierarquicamente definido, com o nosso presidente, com os VPs, abaixo deles os gerentes, né? É assim que funciona a nossa organização, pessoal? Responde aí, sim ou não? O que vocês acham? Alguém respondeu não, né? Acho que não, né? E realmente é assim que a gente vive as nossas organizações. Só que será
né, que realmente essa é a forma que a gente se relaciona dentro das nossas organizações, né? Qual é o nosso organograma? Quais são as nossas relações de poder que a gente tem dentro da organização? É assim, né? Ou é dessa forma? Será que não é assim que a gente se relaciona, né? São redes de relacionamentos entre pessoas, né, que não deixam de ser pessoas, independente dos seus cargos, né? A gente pode sair para almoçar com o nosso par, né, com a pessoa que trabalha dentro da nossa área, mas a gente vai ao cinema com o nosso diretor, ou a gente joga bola com o nosso analista, ou enfim. E as relações são entre pessoas, né? E se a gente está falando de um mundo que cada vez mais a gente foca nas pessoas, né, foca no ser humano, a gente tem que saber entender e valorizar esse tipo de relação, porque é isso que acaba fazendo toda a diferença na hora da gente tomar a decisão e na hora da gente agir dentro das nossas organizações. Esse é o cenário que a gente vive. Concordam? Aí, para isso, para lidar com todo esse contexto, para lidar com todo esse cenário, a gente precisa de um novo tipo de liderança, né? Porque a gente disse que até aqui, né, falando sobre todo esse contexto complexo, esse mundo VUCA, essas relações diferentes da forma hierárquica que as organizações são desenhadas, a gente precisa de uma nova forma de liderar que não seja a forma tradicional, né? E quais são essas formas, né? Uma das formas que a gente estuda, né, e que servem como base para esse novo cenário é a chamada liderança servidora, né? Essa é uma das lideranças, né, um dos conceitos de liderança que existem para tentar explicar esse líder que é o líder necessário, esse perfil de líder necessário para esse contexto dentro da organização, né? Então, essa liderança servidora ela foi criada pelo Robert Greenleaf na década de 80, mais ou menos, e ela vinha justamente para poder inverter as relações de poder dentro da organização. Então, se você observar aqui no lado direito embaixo, né, a gente tem um organograma invertido, onde o diretor ele é a base, né, ou a chefia, né, a alta gestão da organização, ele é a base da organização, da sua área de gestão. Ele está ali para suportar toda a equipe, todas as pessoas que estão atuando dentro daquela área, dentro daquela organização. Ele está ali para apoiar e fazer com que as equipes e as pessoas consigam dar o seu melhor, né? Então, ele é a base de toda essa estrutura, de toda essa área, e não o topo. Ele não está acima das pessoas, ele está ali suportando e fazendo com que elas consigam dar o seu melhor através de aspectos como a colaboração, a confiança e, principalmente, a empatia, né? É saber se colocar no lugar do outro, é saber entender a necessidade do outro e como que a gente consegue fazer com que esse outro trabalhe de uma forma mais satisfeita, né? E, com isso, consiga trabalhar de uma forma melhor, tá? E qual é o objetivo final da liderança servidora? É a felicidade das pessoas. As pessoas, ele parte da premissa que as pessoas estando felizes, né, e atuando de forma engajada, motivadas e tudo mais, elas vão sim conseguir dar o seu melhor. Então, por isso que eu trago a liderança servidora como um dos primeiros conceitos, porque ela é a base para tudo isso que a gente vai falar sobre liderança ágil, né? Porque e serviu de inspiração para vários dos conceitos que vieram depois, né? Então, a liderança servidora é muito importante entender. Se alguém quiser depois pesquisar um pouco mais a respeito, é só pesquisar aí sobre Robert Greenleaf, que aí vocês vão saber um pouco mais. E no final também eu deixo meu artigo, que tem os links aí também para todas essas referências que vocês podem buscar, né? Legal? Além da liderança servidora, tem um outro conceito também que eu acho muito interessante, né? Que eu acho muito importante a gente avaliar, que é o da liderança polímata, do meu amigo Michael Araki. O Michael ele fez mestrado comigo, depois seguiu para o doutorado e fez se aprofundou nessa linha de pesquisa, focando nessa liderança polímata, né? O que é polímata, né? O que é polimatia? Polimatia é a capacidade que você tem de conhecer vários assuntos, ser profundo nesses assuntos e saber conectá-los de forma eficaz para que você consiga obter um ganho através dessa sinergia de conhecimento. E aí essa liderança polímata ela vem justamente como aquela liderança capaz de lidar com todo esse cenário complexo que a gente vive. Se a gente vive num cenário que tudo muda o tempo todo, que a gente está vivendo aí em termos de complexidade, de incerteza, de ambiguidade, de volatilidade,
como que não seria melhor, né? Como que não seria mais eficaz a gente ter cada vez mais uma liderança polímata dentro das nossas organizações que focasse em 3 aspectos principais que eu falei, né? Que é a abrangência, a profundidade e conectividade, mas que também tivesse a capacidade de desafiar os conceitos, né? O status quo com humildade, otimizar o fluxo de ideias entre as pessoas e entre a equipe, através das qualidades de visão integrativa, destreza mental, empatia cognitiva, abertura com visão crítica e uma força de caráter. E para que isso, né? Para que essa liderança? Para poder fazer com que as pessoas cresçam. Né? O objetivo principal dessa forma de liderança é fazer com que as pessoas cresçam e consigam cada vez mais entregar o seu melhor com criatividade e cocriação através de uma forma colaborativa de trabalho. Então, ele foca muito nesses aspectos que são aspectos inerentes a esse conceito de liderança, de transformação ágil, de mundo ágil, de abordagem ágil que a gente vive dentro das organizações. Então, com isso, a gente consegue cada vez mais alcançar o que eu chamo de polimatia coletiva, né? Fazer com que todas as pessoas dentro da equipe, e esse líder fazendo com que as pessoas consigam se desenvolver e evoluir dentro desse conceito, né? Que essas pessoas sejam polímatas, né? Que sejam pessoas que tenham um alto grau de conhecimento em vários assuntos e que saiba conectá-los para que consiga alcançar resultados superiores. Então, vocês concordam que se a pessoa tem conhecimento de 2, 3, 4 áreas e conhecimento profundo a respeito dessas áreas e souber conectar esses conhecimentos de forma sinérgica, vocês concordam que ele vai ter muito mais capacidade e criatividade para poder achar soluções para enfrentar toda essa complexidade que a gente vive hoje? Né? Então, isso faz muito sentido. E, para mim, isso é uma das bases fortes desse conceito de liderança ágil. Legal? E aí, assim, o que a gente vive, né, tem vivido, né, até esse momento, né, como eu falei até aqui, é o nosso modelo tradicional e patriarcal, né, de gestão, né, aquele modelo muito focado no homem, né, na masculinidade, né, na imposição, como é que a gente pode chamar de ser uma pessoa impositiva, de ser uma pessoa que tem atitude, muito isso ligado, tudo isso sempre foi muito ligado a uma visão masculina de gestão, né? Que é esse modelo tradicional e patriarcal que a gente vive, que tem uma pessoa que manda, que geralmente é um homem, e abaixo as outras pessoas obedecem, e segue aquele ditado aí do manda quem pode e obedecem quem tem juízo. Né? Só que esse modelo, ele também já não faz muito sentido. Né? Por quê? Porque ele está muito ligado a essa visão hierárquica que a gente falou até agora. Né? E aí entra em cena, né, a necessidade de uma nova forma, de um novo olhar sobre essa liderança, que seja um olhar mais feminino. Né? Por que feminino? Né? E não feminino no sentido de ser feminista, né? De que não precisamos dar mais espaço para mulheres. Sim, precisamos, porque as mulheres ainda não ocupam igualitariamente os mesmos espaços que os homens. Mas a discussão a respeito da liderança feminina vai muito mais, vai muito além dessa questão de equalização das chances, das oportunidades de trabalho, e sim dessas características e dessa capacidade que a mulher, que a visão feminina, que o jeito feminino de lidar, de agir, tem com relação a esse novo contexto que a gente vive. Né? Por quê? Porque ele é focado, muito mais orientado às pessoas, muito mais focado nas pessoas, tem uma tendência muito maior à cooperação, né? Uma capacidade de agir em muitas direções. Né? Quem é que nunca falou, né? O que sempre tem como visão da mulher, né? Aquela capacidade de ser multitarefa, de fazer várias coisas, que trabalha fora, cuida de casa, cuida do marido, e sai, cuida de si própria, enfim. Então, isso sempre esteve muito ligado a essa visão, a essa capacidade feminina, né? Foca também muito na liderança horizontal, né? Muito mais colaborativa, sem essa questão hierárquica que a gente falou até aqui, né? Um predomínio muito forte do emocional, mas aí do emocional não no sentido de ser frágil, mas sim de ser emocionalmente inteligente, forte, empática e capaz de entender as diferentes visões e opiniões das pessoas que as cercam. E uma maior predisposição à mudança. Então, se a gente está falando de um mundo que muda o tempo todo, que está em constante evolução, né, por que não ter esse olhar mais feminino, né, ou ligado à visão feminina de liderança, que seja capaz de lidar com todo esse contexto? Legal? Pessoal, até aí tudo tranquilo? Tudo bem? Alguma dúvida? Beber uma água aqui enquanto vocês colocam alguma questão?
E aí eu pergunto para vocês, né? Dentre esses 3 modelos que a gente falou até aqui, ou que a gente abordou muito por alto até aqui, né? Qual é o modelo ideal para a gente lidar com esse cenário que a gente falou até aqui? Liderança invertida, ou modelo invertido de organização, modelo distribuído ou modelo descentralizado? O que vocês acham? Coloquem aí para mim. Invertido, distribuído ou centralizado? Descentralizado. Distribuído, descentralizado, o terceiro, invertido, centralizado. Bom, vamos lá. A maioria, acho que falou aqui descentralizado, né? Teve um certo empate técnico aí, mas acho que a maioria ainda foi descentralizado. Então, eu digo para vocês o seguinte, que a melhor opção, né, o melhor modelo que a gente tem de organização é o modelo distribuído, que é o chamado modelo em rede, né, onde as pessoas se conectam. Lembra daquele desenho que eu mostrei lá em cima? Que as pessoas se conectam através das suas relações de afinidade, de conhecimento, de apoio mútuo dentro da organização, de identificação profissional. Então, as pessoas acabam se relacionando muito dessa forma, que é uma forma de rede, né? O descentralizado, embora você também tenha alguma característica um pouco parecida com o distribuído, mas ele é um meio termo entre a hierárquica e a distribuída. Né? O distribuído é que, de fato, você tem uma teia de relações que não necessariamente está ligada ao cargo, à função, ao poder que existe, ao poder outorgado, né? À autoridade que possui dentro da organização. A distribuída que acaba sendo o melhor modelo de organização que a gente pode ter dentro da organização. Legal? E aí, com isso, eu trago para vocês um conceito também que é muito bacana, que é o do Management 3.0, né? A gestão 3.0. A gestão 3.0, ela parte de uma visão de contexto complexo, que a gente falou até aqui, né? Em alguns momentos, né? E focando na corresponsabilidade. E aí ele faz um paralelo, uma evolução, ele mostra uma evolução do modelo de gestão, né? Que ele chama de gestão 1.0, que as pessoas eram gerenciadas como máquinas, né? Focadas em processos repetitivos, né, de Taylor, né, aquele modelo, aquele processo industrial de aperta parafuso, né, dos tempos modernos de Chaplin, enfim, né, aquele modelo serial de trabalho, passando, né, evoluindo para a gestão 2.0, onde a gente tem um foco ainda muito forte na hierarquia e na gestão e no papel do gestor como o responsável para fazer com que tudo isso funcione, essa engrenagem toda funcione, e teve também uma interferência, uma influência muito forte, né, da gestão da qualidade total, enfim, daqueles modelos da década de 70 que fizeram com que a gente passasse a ter um olhar menos mecanicista das pessoas e da organização como a gente tinha na gestão 1.0, mas que isso ainda não era suficiente. Então, a gestão 3.0, ela vem realmente focar nas pessoas, né, e no foco no ser humano, focar na corresponsabilidade, com um conceito de que a gente atua em comunidade, que na comunidade as pessoas fazem o que querem, desde que elas tenham a responsabilidade e a ciência de que elas estão agindo e atuando em prol de um benefício comum, em prol do bem comum. Tá? Então, essa que é a visão da gestão 3.0, do management 3.0, que, além disso, foca nessas seis visões que estão no monstrinho Marte aqui do lado direito, né, que é energizar as pessoas, né, que é você ser capaz de engajar as pessoas, de motivar as pessoas para que elas consigam alcançar o seu melhor, empoderar os times através da autogestão, da autonomia, alinhar as restrições, quer dizer que a partir do momento que você dá autonomia, que você permita que as pessoas façam o que elas querem, entre aspas, né, você precisa dizer quais são as regras, né? Você precisa deixar muito claro que, beleza, vocês podem fazer o que vocês querem, desde que sejam dentro dessa regra aqui, para a gente poder se respeitar e que também a gente consiga alcançar os objetivos da organização. Né? Que também seja capaz, né, que esse líder seja capaz de desenvolver as competências da sua equipe, né, das pessoas que estão atuando dentro da sua gestão, dentro da sua liderança, né? Ser capaz de melhorar a estrutura no sentido de fornecer as condições necessárias e gerenciar o sistema de forma que as pessoas consigam trabalhar e dar o seu melhor e, claro, sempre buscando a melhoria contínua. A partir de todos esses 5 pontos anteriores, a gente conseguir enxergar onde mais a gente pode melhorar o tempo todo e cada vez querendo entregar
mais e mais valor de uma forma melhor, né? Então, o Management 3.0, ele busca a felicidade do profissional, fazendo com que todos se sintam responsáveis pela gestão. Então, a gestão ela não é de responsabilidade de uma pessoa ou do gerente, né? O gerente ele passa a ter muito mais uma visão, uma figura, né? uma postura de liderança servidora, de liderança mais estratégica, de dar o drive estratégico para a equipe e de liderar tecnicamente naquilo que a equipe não for capaz, né? E os gerentes, eles aprendem a gerenciar muito mais o sistema, né? A estrutura, a organização como um todo, ao invés de gerenciar as pessoas, né? Porque as pessoas, elas são autogerenciáveis e elas precisam somente de uma liderança que aponte o caminho para elas. Legal? E aí ele traz um conceito também muito bacana, né, que eu gosto muito, né, que a gente muito ouve falar aí no buzzword, no mercado, né, que é a cultura come estratégia, né, no café da manhã. Na verdade, a cultura come tudo no café da manhã. Se a gente não tiver uma cultura que seja forte, que seja capaz de lidar com todo esse contexto, né, e que promova o melhor das pessoas, cara, não adianta, a nossa organização vai pro buraco. Né? E cada vez mais, dentro desse cenário que eu vim falando até agora para vocês, né, desse contexto no qual as organizações estão inseridas, se a gente não tiver uma cultura que permita que as pessoas trabalhem de uma melhor forma, de forma mais colaborativa, que a gente foque no seu bem-estar, na felicidade, que a gente consiga entregar valor para o nosso usuário final, que a gente foque na colaboração e cocriação de soluções inovadoras, né, e que tenha uma liderança que seja capaz de produzir os comportamentos adequados a esse contexto, ou reproduzir, ou promover, ou enfatizar e aprimorar esses comportamentos que são os comportamentos ideais para dentro desse contexto, dentro da sua equipe, cara, a cultura vai comer tudo no café da manhã. Vai acabar com a sua organização no piscar de olhos. Legal? Beleza? E aí eu trago um outro conceito também que é muito bacana, que vem para corroborar tudo isso e para fechar tudo isso que a gente falou até agora, que é o conceito da holocracia, né, que propõe realmente exterminar, né, ser o fim da hierarquia. Por quê? Porque ele considera que as pessoas são diferentes dos papéis. Né? A gente pode ter várias pessoas atuando num mesmo papel, como também a gente pode ter uma pessoa atuando em vários papéis dentro da organização, atuando de uma forma projetizada por projetos. Então, num projeto a pessoa está atuando de um jeito, no outro projeto ela está atuando de outro. Por quê? Porque ela vai atuar da forma que ela se sentir melhor, da forma que ela entenda que ela tenha como contribuir da melhor forma para a organização, porque ela sabe o que ela pode fazer e o que ela tem de melhor para fazer dentro de cada contexto, dentro de cada equipe, dentro de cada projeto, dentro de cada área. Então, a holocracia, ela prega que as pessoas sejam capazes de se autogestionar, de se autoliderar, para que elas consigam se encaixar dentro daquilo que ela considerar melhor para ela própria, mas com isso que ela consiga beneficiar a organização como um todo. Legal? E aí, o que mais que a holocracia faz? Né? O que mais que a holocracia traz e o que ela fala? É que ela busca fortalecer o engajamento dos trabalhadores e elevar a criatividade através dessa visão de liberdade que a gente tem para a escolha dos papéis dentro da organização. Com isso, a gente faz com que a tomada de decisões seja mais ágil. Por quê? Porque as pessoas vão colaborar para tomar a melhor decisão para o grupo, para a organização. Cada um contribuindo da sua melhor forma. E com isso, a empresa consegue ser mais responsiva para os desafios que ela tem para enfrentar no mercado. E também com isso, a organização ela é estruturada para aprender e responder cada vez mais rapidamente a essas demandas. Então, a partir do momento que ela lembra do que eu falei lá atrás, da experimentação, da gente testar, da gente obter o feedback do usuário, obter o feedback do mercado, então a organização ela é estruturada dessa forma, de forma a aprender com esse feedback e conseguir responder cada vez mais rápido a essas demandas do mercado e essas mudanças que a gente tem no contexto no qual ela está inserida. Legal? E aí, onde é que entra a liderança ágil dentro de tudo isso que eu falei? O que seria a liderança ágil? Então, a liderança ágil, ela nada mais é do que um pouquinho de cada uma dessas visões que eu falei até agora, desses conceitos que eu falei para vocês até agora, mas eu vou além, eu trago mais alguns aspectos que eu acho que são importantes para que a gente considere o que seria uma liderança ágil dentro da organização. Eu queria que vocês dissessem aí em uma frase bem curta, uma palavra, que vocês
queiram, o que seria liderança ágil para vocês, né? O que vocês entendem como liderança ágil? Dentro do que a gente falou, dentro do que vocês já conhecem, dentro do que vocês entendem do contexto no qual as organizações estão inseridas. Podem colocar aí no chat, por favor. Pessoal? Estão me ouvindo aí? Wagner, me ouve? Opa, Thiago colocou aqui, flexibilidade em aceitar novas ideias. Participativa, legal. Corresponsabilidade, aquela que o líder trabalha nos impedimentos e os times nas soluções, legal. Está muito ligado aí também na liderança servidora do Scrum Master, né, Alex? Bacana. Bom, vamos seguir então aqui, ver se o pessoal coloca mais alguma ideia aí, mas vamos lá. Colaborativa, vamos lá. O que eu entendo aí como um dos principais pontos da liderança ágil, né? E eu trago essa imagem aqui do Falcão Pelegrino, que é um dos animais mais rápidos do mundo, mas por que o Falcão e não a Chita, né? Ou o guepardo aí, que muitos também usam como uma visão de agilidade, né? Primeiro porque eu acho que, além dele ser muito rápido, né, ele consegue ter um foco muito, muito grande, né? Ele é focado, e numa visão de longo alcance, ou de longo prazo, né, que é o que eu acho que é importante para que um líder seja capaz de guiar a sua equipe. E aí, com isso, com toda essa característica, e com toda a sua ergonomia, né, ou com toda a sua anatomia, ele consegue realmente ter um desempenho superior e eficaz naquilo que ele se pretende alcançar, né, que é a presa, quando ele vai atacar. Você vê que ele está numa posição aí praticamente de ataque, né, e aí com isso a gente consegue o quê? Alcançar resultados, a gente consegue ter um direcionamento muito forte face à visão e alcançar o desempenho superior com essas características, né? Então eu gosto de associar muito essa imagem ao do líder ágil. Mas o que mais que seria lideragem, né? Liderar a colaboração, conforme falaram aqui, e a transformação nas organizações, conseguir ser adaptável, como também colocaram aqui, né? Se adequar às mudanças no contexto, e que também seja capaz de pavimentar o caminho para alcance dos resultados. Pavimentar para quem? Né? Para a sua equipe. Né? Fornecer as condições, o drive, a liderança técnica para que as equipes consigam realizar o seu melhor, entregar o seu melhor. Né? Então, aqui está um pouquinho também do que eu entendo do que seja a liderança ágil. Mas eu ainda trago mais. Né? Eu trago 6 frases, 6 pontos que eu considero que são super importantes para a gente entender ou considerar o que seria essa visão de liderança ágil dentro de tudo isso que a gente falou até agora, dentro do conceito, do contexto que as organizações estão inseridas. Que é ter um melhor alinhamento à visão e propósito e menos focado em ordens e na desorientação que existe dentro das organizações que não sabem trabalhar dessa forma colaborativa. Né? Mais colaboração e comunicação, e com isso a gente ter menos isolamento entre as pessoas da equipe e com isso também menos retrabalho, porque a comunicação faz com que a gente tenha um alinhamento daquilo que a gente realmente pretende entregar, né? Mais respeito e confiança de todos da equipe e menos egocentrismo, seja na figura do próprio gestor ou, né, do superior, que muitas das vezes acaba levando as glórias pelo sucesso de alguma iniciativa, e de obscurantismo, quer dizer, da falta de transparência, da falta de conhecimento daquilo que está acontecendo dentro da organização e para onde a gente está indo, né? Para onde a gente está seguindo. Mais apoio e participação na equipe e menos coordenação e falhas. Quer dizer, mais apoio de quem? Do próprio líder, né? Que ele consiga apoiar e participar, ser parte da equipe, ajudar a equipe a alcançar o resultado, e menos visão de coordenação, né? de gestão, de realmente ser o responsável por gerir a equipe, e com isso também a gente consegue ter menos falha, porque o líder está o tempo todo ali apoiando, ajudando e mantendo um alinhamento das ações com o objetivo que precisa ser alcançado, junto com a colaboração da equipe, junto com o feedback da equipe. Não sendo o único responsável por direcionar, por dar o drive, mas sim tendo a sua coparticipação com a equipe para poder alcançar melhor resultado. Né? Com isso, a gente consegue ter melhores decisões em entrega de valor, né? Face a menos desperdício e punição a erros. Lembra que a gente falou, né, sobre a gente conseguir ter experimentação, a gente conseguir ter
a inovação, a gente precisa fazer com que as equipes se sintam confiantes e estimuladas a experimentar, a testar as suas ideias, a poder validar as hipóteses com os usuários. E como que a gente consegue isso? Com menos punição a erros. E por que a gente tem menos desperdício? Porque a partir do momento que a gente tem uma visão mais colaborativa, com melhores decisões sendo tomadas entre todos da equipe, a gente não desperdiça esforços e recursos, né? E com isso também a gente consegue proporcionar maior crescimento e sensação de pertencimento às pessoas e com isso menos desestímulo e turnover dentro da organização, né? Quem é que vive aqui dentro de uma organização que tem aí um baixo estímulo, né? Uma falta de motivação, uma falta de energia para trabalhar, que com isso a gente acabe tendo uma alta rotatividade, né? Um alto turnover dentro da organização. Acho que a maioria vive isso, né? Então, se a gente conseguir exercer uma liderança ágil, a gente pode reduzir muito o turnover dentro da organização, a gente pode reduzir muito a falta de estímulo para que as pessoas consigam dar o seu melhor. Legal? Dúvidas com relação a isso, pessoal? A Isabela colocou aqui também, respirar meta, simplificar controles, objetivo claro e definido, dar autonomia para a equipe fazer autogestão, isso aí, beleza. Né? Então, a liderança ágil, ela tem, então, uma visão mais ampla sobre a liderança, então, não somente o ato de liderar ou de gerir, né, de fazer gestão, e sim de liderar as pessoas rumo a um objetivo de forma colaborativa, com uma liderança servidora, que consiga dar o drive estratégico e apoiar tecnicamente a sua equipe, né, focado em adaptação, ou tendo a consciência de que tudo muda o tempo todo e que precisa se adaptar o tempo todo a essas mudanças, né? E que busca o equilíbrio, né? Não se prender aos modelos, sejam métodos ágeis, métodos tradicionais, whatever, o que quer que seja, e sim saber extrair o melhor de cada um desses conhecimentos, desses conceitos, né, para que consiga entregar os melhores resultados para a organização, né? Legal? Tem uma perguntinha aqui do Alex, onde o Agile PMO se coloca entre o PO e o Scrum Master. Daqui a pouco eu respondo a sua pergunta quando a gente falar do PMO. Gosto do termo gestão de impulso, onde o gestor compreende o perfil do liderado, sendo capaz de exaltar seus potenciais. Legal. A conexão está ruim, perdi parte da apresentação. Gostaria de saber como aplicar as ferramentas da metodologia em usinas de álcool e açúcar, onde melhor precisa seguir normas e procedimentos rigorosos. Então, Márcio, essa é uma questão importante, assim. Seguir regras, né? A gente falou aqui agora há pouco sobre alinhar regras, alinhar restrições. Seguir regras, cara, regras existem em qualquer lugar, a gente vive em sociedade, né? A gente tem que saber seguir essas regras que são importantes para que a gente tenha um bom convívio, né? Se as pessoas entendem o porquê daquela regra, por que existem as normas, por que existe aquele procedimento, e elas estão alinhadas ao objetivo de negócio, alinhadas à estratégia que a organização pretende implementar e os objetivos que ela quer alcançar, a gente consegue fazer com que elas enxerguem valor naquilo que a gente está realizando ou naquilo que a gente está exigindo, e elas entendem o porquê daquilo ali, e elas sim conseguem contribuir de uma forma mais autônoma para alcançar os resultados. A gente precisa parar de achar ou de entender que as pessoas são máquinas, ou que as pessoas não pensam, né? E aí, tem até uma frase que eu acho que é de Taylor mesmo, que fala isso, né? As pessoas seriam maravilhosas desde que elas não pensassem, né? Por quê? Porque o que acaba atrapalhando, né, no sentido mecanicista de se enxergar, é que as pessoas pensam por si próprias, têm vontade, têm sentimentos, e que elas precisam entender o porquê daquilo que elas estão fazendo e enxergar valor naquilo que elas estão fazendo para que elas consigam contribuir. Legal? E aí tem uma matéria que eu, às vezes, trago, né, em algumas das minhas apresentações, que é essa aqui da Harvard Business Review, que é como criar uma organização realmente flexível, a expansão da abordagem ágil, né? Que é do próprio Jeff Sutherland, que escreveu o Manifesto Ágil, que assinou o Manifesto Ágil em 2001, mas que essa matéria ela fala muito sobre isso que a gente falou até agora, né? Que a liderança cria e comunica a visão de longo prazo, estabelece e sequencia prioridades estratégicas, cria a capacidade, quer dizer, prover as condições para que as pessoas consigam alcançar os objetivos, se compromete totalmente com a mudança, tem grande meta, como a gente falou aqui também no chat, né? E aí, numas atividades ou umas ações que esse líder pode tomar dentro da organização, dentro desse contexto agile, né, seria
ter a criação de squads e tribos dentro da organização, a gente não vai focar nesse conceito aqui, preparar a cultura para que consiga se adaptar a esse contexto ágil, ter pessoas experientes em Agile dentro da organização, alinhar todos, né? Alinhar todos com essa nova abordagem e com as restrições, conforme a gente falou até aqui, fazerem parte, quer dizer, não adianta a gente querer fazer um Big Bang, fazer a mudança, a transformação ágil de uma forma completa, de uma vez só, e ter áreas suportando essa transformação dentro da organização. Então, a gente vê que é uma coisa que não está limitada, né, restrita ao mundo de TI, ao mundo ágil somente. Né? As organizações como um todo já precisam enxergar esse ganho, esse valor que existe dentro do Agile, para que elas consigam se adaptar dentro desse contexto das organizações. Né? Então, é importante que a gente tenha isso e entender que isso não está restrito a um cenário exclusivo de tecnologia. Né? E aí, quem poderá nos defender nesse contexto, né, dentro de todo esse cenário que a gente está falando aqui? E aí que entra o nosso Agile PMO, conforme o nosso amigo aqui, Alex, perguntou, eu já vou responder daqui a pouquinho a sua pergunta. Né? Eu gosto do conceito do Agile PMO, por quê? Porque o PMO, né, na visão tradicional de gestão de projetos, ele sempre foi responsável por implementar a metodologia, fazer a gestão de projetos, fazer com que as coisas acontecessem dentro da organização. Ele fazia a gestão de recursos das pessoas dentro da organização, mas devido a ele estar ligado a essa visão tradicional de projetos, da mesma forma que a gestão tradicional, o PMO ele também passou a ser cada vez mais rechaçado ou estigmatizado pelas pessoas que têm essa visão ágil das organizações. Por quê? Porque acha que ele está somente ligado à visão tradicional, né, à gestão tradicional. E aí eu escrevi 2 artigos na revista Mundo PM, na edição 83 e 84, né, falando sobre o Agile PMO e aí do conceito de Agile Management Office, que a gente vai falar, né? Já realizei 3 workshops sobre esse assunto aí, com bastante sucesso, no Rio e em Brasília, né? Então, para quê? Justamente para a gente poder desmistificar e mostrar que, sim, o PMO ele pode ser o líder, ele pode liderar esse conceito, né, ou essa transformação, esse contexto, desde que ele mude também o seu próprio mindset e que a organização mude o mindset a respeito do PMO. E aí que a gente entra no conceito do Agile Management Office, né, do escritório de gestão ágil. Sai daquela visão, né, muito ligada somente a projeto, né, ou a gestão tradicional de projetos e entra, né, numa função, numa visão de um escritório, de um departamento, de uma área, ou de uma pessoa, de uma estrutura que seja capaz de liderar a transformação ágil da organização. E o PMO, ou o antigo PMO, ele pode ser realmente muito capaz ou eficaz nesse sentido, desde que ele mude a sua visão e que a organização mude a sua visão a respeito dele. E como que o Agile Management Office, né, quais são os desafios que a Agile Management Office enfrenta dentro desse conceito, né, dentro desse contexto, ou dentro desse novo conceito de escritório de gestão dentro da organização. Ele precisa ser capaz de adaptar as metodologias e adaptar a organização e ajustar esse novo cenário para que ele consiga alcançar os resultados. Ele foca cada vez mais na otimização da performance do negócio e não somente na gestão dos projetos. Ele consegue obter um sucesso das suas iniciativas ou das iniciativas da organização através de quê? Do alinhamento com a estratégia, alinhamento com o objetivo de negócio e com a colaboração, focado na colaboração, que é um dos preceitos do Agile. Né? Ele entende, né, que o sucesso não é absoluto, que ele sempre tem que buscar a melhoria contínua. Né? A gente falou bastante disso agora há pouco aqui. Né? E que ele consiga atuar com inteligência emocional para que ele consiga ter entendimento político, né, entendimento das características políticas dentro da organização e conseguir se adaptar a diferentes públicos, né? Que ele consiga ser capaz de atuar tanto no nível operacional, tático e estratégico, que ele consiga navegar dentro dessas áreas e, com isso, ele consiga entregar valor dentro da organização. Né? E aí, com isso, ele vai muito mais ter a função de liderar pessoas, dentro da nossa visão ágil de liderança que a gente falou até aqui, do que gerenciar recursos. Né? E aí, ele vai ter muito mais um papel de liderança de negócio do que efetivamente de gestão de projetos. Então, o Agile Management Office, ele perde muito essa visão de que ele só atua na gestão de projetos, e ele também passa a ser um catalisador e um propulsor das iniciativas organizacionais de forma completa, né? E não somente dos projetos. Por quê?
Porque ele vai identificar, vai ter esse olhar do contexto no qual as organizações estão inseridas, no contexto do mundo VUCA, ele vai ter esse olhar de para onde o mundo está indo, vai ter esse olhar empático sobre o usuário final, entender o que o mercado está precisando, e aí com isso ele consegue encabeçar as iniciativas dentro da organização, para que ele consiga realmente liderar a organização rumo ao alcance de resultados eficazes. Legal? E aí, como que ele consegue, então, mostrar valor nesse contexto organizacional? Ele parte de um backlog de projetos, iniciativas, whatever, dentro da organização, definindo um backlog de onde esse PMO, esse Agile Management Office, esse Agile PMO, o que você queira chamar, do que você queira chamar, definindo qual é o backlog de atuação dessa própria estrutura, definindo o backlog da sprint que você vai rodar de multiprojetos, que pode ser uma sprint de 1 mês a 4 meses ou 3 meses, que você entenda que é o horizonte onde você quer acompanhar e avaliar o resultado dessas iniciativas dentro da sua organização, até você chegar nas entregas válidas dessas iniciativas e aí sim você conseguir alcançar ou entregar valor dentro da organização. E qual é o modelo, né? Qual é o modelo de escritório de gestão ágil, do Agile Management Office, que a gente pode ter dentro da organização para que a gente consiga ser eficaz, né? A gente parte desse olhar do mundo VUCA, que eu falei agora há pouco, né? Então, a gente tem que entender que a organização e que o próprio Agile Management Office, ele está inserido dentro desse contexto VUCA, né? E aí, sim, definindo, né, estruturando, né, implementando, fazendo o setup desse Agile Management Office, né, estabelecendo o modus operandi, como esse Agile Management Office vai funcionar, né, passando pela execução, né, e aí sim, seria a gestão desse escritório no seu dia a dia, ou dessa área no seu dia a dia, e das iniciativas no seu dia a dia, fazendo a transformação dessas necessidades da organização, do usuário, das áreas, em entregas de valor. Até passar, ou até chegar, né, e passando pela inspeção, que é o quê? A garantia da aderência dessas necessidades e estratégia da organização. Né? Então, a gente garantindo que tudo aquilo que a gente está entregando está aderente a essas necessidades que foram identificadas do nosso usuário, os problemas que a gente quer resolver do nosso usuário final, e também da estratégia de organização, o que a organização queira alcançar, fazendo uma verificação constante para saber se essa aderência continua válida ou não. Legal? Até aí, tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos lá. E aí eu trago uma provocação. Quem aqui sabe o que significa Agile Coach? Né? Alguém sabe? Quem não sabe? Coloca aí no chat para mim, por favor. Coloca aí no chat, pessoal, se vocês sabem o que significa Agile Coach ou se não sabem. Pablo, eu não. Suzy, não. Daniele, não sei. Não sei o que é Agile Coach. Thiago. Legal. Agile Coach, né, é uma função que dentro do mundo ágil, né, e aí eu vou explicar um pouquinho mais à frente, né, o Alex colocou aqui, é o cara que vai promover as provocações nas equipes, ok? Tem alguma coisa a ver com isso, o profissional que auxilia implementar a metodologia ágil, ok? Tem alguma coisa a ver com isso também, Alessandra? Legal. Tem um pouco a ver com isso, mas tem muito essa função de ser o agente de transformação ágil dentro da organização. Né? E aí, por que eu trago essa provocação? Né? Se o Agile Management Office pode ser o Agile Coach? Porque se a gente parar para analisar, né, qual era a função, ou qual é a função esperada do PMO até então, né? Muito focado em metodologia, na gestão dos projetos, das iniciativas, dos recursos dentro da organização, que ele consegue dar visibilidade e fazer reporte das ações para a alta gestão, né? Que ele consegue fazer a interface entre as áreas. Isso não tem muito a ver com o papel do Agile Coach, né? O Agile Coach faz exatamente isso dentro da organização. E aí eu vou além, assim, o Agile Coach, ele precisa ser um profissional que seja capaz de enxergar o valor naquilo que é ágil, né? Nas metodologias ágeis, mas que ele também entenda e conheça da gestão tradicional e consiga fazer essa transição ou fazer uma mescla desses conhecimentos tradicionais e ágeis para saber aquilo que faz mais sentido para o projeto, para a iniciativa, para a organização que está sendo
que está sendo tocada naquele momento. Né? Porque não adianta querer achar que somente as metodologias ágeis vão resolver o nosso problema. Né? Não é só o Scrum que vai resolver o nosso problema. Né? Vai depender daquilo que a gente precisa entregar, vai depender do contexto daquele projeto, vai depender do tipo do projeto. Então, o Agile Coach precisa ser capaz de enxergar tanto o valor no Agile como no tradicional, saber navegar nessas duas abordagens, mesclar essas abordagens e também fazer a transição do tradicional para o ágil, principalmente no que tange ao mindset. E é por isso que eu trago essa provocação, né, se o Agile Management Office pode ser considerado Agile Coach ou é igual ao Agile Coach. E sim, na minha visão, sim, porque nada mais o papel do Agile Coach é fazer essa transformação, que é o papel do Agile Management Office, que era o papel do Agile PMO dentro da organização na visão tradicional, né? E aí trago mais, né? Assim, o Agile Management Office ele pode ser um time de Agile Coach, né? A gente pode ter vários Agile Coaches trabalhando em conjunto dentro de uma mesma estrutura, tendo conhecimento das metodologias e trocando e colaborando para entregar valor para a organização de uma forma adequada, de uma forma eficaz, né? E aí, assim, né, qual é o papel do coaching? Né? O coaching, ele cria um ambiente para o indivíduo e a equipe crescerem. É o que o Agile Coaching faz, né? Ele cria um ambiente de confiança, de respeito e colaboração saudável. É o que o Agile Coaching faz. E nada mais é do que o PMO fazia e que o PMO pode continuar fazendo, e que o Agile Management Office pode continuar fazendo dentro das organizações, desde que ele mude seu mindset e que a organização entenda que também precisa mudar a forma de atuação desse escritório ágil de gestão, né? Então, assim, não difere no propósito do PMO tradicional, né? Que é garantir que o projeto ou a iniciativa crie um produto correto de maneira satisfatória dentro de um prazo aceitável, né? É uma equipe eficaz focada na execução de metodologias e frameworks Agile ou tradicional, dentro dessa visão híbrida, em conjunto, em equipe, de maneira profissional e eficiente, né? E aí, essa área ou esse time, né? E aí eu trago também um conceito que eu já comecei a ver dentro do mercado, né? Que é o Centro de Excelência de Agile Coach, né? O Centro de Excelência Ágil, que nada mais é do que também reproduzindo o modelo de Centro de Excelência antigo do PMO, né? Que é uma área que está focada em fazer a transformação, e apoiar, e disseminar os conceitos, disseminar as metodologias, né? Então não adianta você conhecer somente tradicional, não adianta você conhecer somente Agile, você precisa conhecer de outras abordagens também para criação e desenvolvimento de produto, como Design Thinking, Design Sprint, Lean Inception. Você precisa conhecer de liderança ágil, né, de metodologias ou de abordagens de liderança ágil, para que você consiga navegar dentro desse conceito. E que esse time, ele também seja capaz de suportar a organização em nível de portfólio, fazendo o reporte das ações, do andamento das ações, para a alta gestão, né? Se concentrando na comunicação entre as equipes, fazendo a integração entre as equipes, fazendo com que as boas práticas sejam disseminadas dentro da organização. Então, é muito da função que o Agile Coach, que é esperada do Agile Coach hoje em dia e que pode ser esperada do Agile Management Office. E, na verdade, a gente vê que é tudo a mesma coisa, que só mudou o nome. Então, nada mais é o Agile Coach hoje, o papel que o PMO fazia no passado e que o Agile Management Office pode fazer de forma muito tranquila e conseguir entregar valor dentro da organização. Legal? E aí, antes da gente fechar, eu queria saber se o pessoal tem mais algumas perguntas aí, antes da gente sair para as considerações finais. Eu vou responder a pergunta aqui do Alex, que eu não esqueci, já estou procurando aqui, que ele perguntou a respeito de onde o Agile PMO se coloca entre os POs e os Scrum Master. Na verdade, Alex, o Agile PMO, né, o Agile Management Office, ele não se coloca entre, ele se coloca junto, né, com o PO e o Scrum Master. Ele está ali para apoiar tanto o PO quanto o Scrum Master, para que a gente consiga entregar produtos de valor de forma antecipada. Como? Ele ajuda o Scrum Master na adoção de metodologias, disseminando a mentalidade ágil dentro da organização, disseminando a metodologia ágil, que seja Scrum ou a Kanban ou Extreme Programming, aquela que foi definida como a melhor para a equipe, ou para o projeto, para a organização. E ele também pode apoiar o PO na definição do produto certo a ser construído, né, através de abordagens como Design Thinking, Design Sprint, como eu falei,
na descoberta do problema certo a ser resolvido para o nosso usuário. Que aí sim, com base nessa visão, a gente sabendo qual é o problema que a gente quer resolver, a gente consegue criar produtos de forma eficaz e produtos que realmente vão poder agregar valor para a organização e sim entregar valor de forma antecipada para o nosso usuário final, para o nosso cliente. Legal? Beleza? Mais alguma pergunta aí antes da gente ir para as considerações finais, antes de eu dar meu recadinho e fechar a apresentação e passar a bola para o Wagner? Mais alguma pergunta, pessoal? Vou seguir aqui então. Tá? E aí, então, para fechar, pessoal, eu queria falar para vocês o seguinte, eu vou rodar 2 workshops, né, um no Rio no dia 1º de junho agora, e outro em São Paulo no dia 29/6, né? E aí, para quem participou do webinar, eu trouxe um desconto exclusivo aí para os participantes, né, da parceria aí com o ConaGP, com o Wagner, que é o código ConaGP20, tá? Então, através desse QR Code ou desse link que está aqui embaixo, vocês vão conseguir acessar os links de inscrição para os 2 workshops. Eu não coloquei o link direto para cada um dos workshops, tá? Eu coloquei aqui esse link, que é o Linktree, e aí vocês vão ter acesso ao link de inscrição dos 2 workshops e também a outras informações, como artigos, as minhas redes sociais, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho também, tudo através desse QR Code, utilizando esse código aqui, ConaGP20, tá legal? Beleza, pessoal? Então, eu agradeço muito a vocês aí, agradeço a participação, a colaboração, as perguntas. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, né? LinkedIn Rodrigues Júnior. Tem as minhas redes sociais da minha empresa Gespro, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, gespro.com.br, tudo junto. Meu e-mail também, para qualquer dúvida que vocês tiverem aí e que quiserem sanar, que caso não tenha sanado aqui durante o webinar. E aí tem o QR Code novamente aí que leva para o mesmo Linktree, onde vocês têm acesso a isso tudo, a todas essas informações, e fiquem à vontade para perguntar, colaborar, enfim. Sempre eu estou postando no LinkedIn, estou escrevendo sempre artigos também, que tem tudo muito a ver com esse mundo ágil aí que a gente está falando, tá legal? Eu vi que tem mais uma pergunta aqui do Edson, né? Como está a adequação do PMO ao Agile PMO? Você quer dizer nas organizações e no mercado como um todo? Então, o Edson, tem ainda poucas iniciativas de escritório de gestão ágil, né? O Agile PMO, o Agile Management Office no Brasil, tá? Embora tenha algumas iniciativas, por exemplo, o case da USA, onde eu implementei esse escritório de gestão ágil, mas tem também essa visão que ainda o mercado não entendeu que é a mesma coisa, que é essa visão do centro de excelência, ou do Agile Center of Excellence, né? ACOE, que tem muito a ver com essa visão do Agile PMO, né? Que é justamente isso, que é uma estrutura, uma área que vem para disseminar, para ajudar a organização na transformação ágil, que é capaz de utilizar vários métodos, que é capaz de navegar dentro dessa visão híbrida e da visão tradicional, para transitar da visão tradicional para a visão ágil. Então, isso tem acontecido, algumas iniciativas. Lá fora é muito mais forte isso, tanto que eu não trouxe aqui como exemplo, mas se você fizer uma busca aí nos Estados Unidos, na Europa, a gente já vê cargos, né, vagas sendo oferecidas de Agile Coach /PMO, né, a PMO, já tem algumas vagas que já são oferecidas nesse sentido. Por quê? Porque lá fora já entenderam que é a mesma coisa, que faz sentido, que não adianta. E aí, dando mais um adendo aqui, né, quando o Agile começou a surgir, né, começou a se discriminar, né, principalmente os agilistas de plantão, a discriminar as metodologias tradicionais, né, a dizer que as metodologias tradicionais não servem, são ultrapassadas e tal. E da mesma forma, o pessoal que é defensor da metodologia tradicional começou a dizer que as metodologias ágeis, né, a abordagem ágil era modinha. E aí começou a ter uma divergência muito forte no mercado, né, as áreas aí se odiando ou se degladiando para dizer quem era melhor e quem realmente funcionaria melhor para entregar resultado. E agora o mercado, graças a Deus, né, já está começando a se convergir novamente, a enxergar que nem tanto 8, nem tanto 80, nem tanto Agile, nem tanto tradicional, que cada vez mais você precisa conhecer de todas as abordagens, que cada
cada vez mais que você conhecer metodologias e abordagens diferentes e que você tenha dentro do seu cinto de utilidade, você será capaz de entregar mais valor para as organizações. E sim, Alex, como você colocou aqui, passa a ter muito mais uma visão de modelo híbrido de gestão, que vai ser aquele modelo que vai saber utilizar tantos métodos tradicionais, agile, combinados, outras abordagens, que são as abordagens ou metodologias que vão ser capazes de entregar valor dentro da organização e, claro, entregar valor para o nosso usuário final, tá? Respondido? E aí, última pergunta que eu vi aqui da Camila, né, antes de passar para o Wagner, que há treinamento específico para se exercer uma liderança ágil? Vou colocar aqui 2 pontos. Assim, existe o treinamento de Management 3.0, que inclusive eu sou certificado, né, que eu falei para vocês aqui, que ele fala dessa visão, né, dessa visão de gestão 3.0, né, de liderar as pessoas, de colaborar, de gerenciar o sistema e não as pessoas, né? Fala muito nesse sentido, usa muitas dinâmicas, é um treinamento bem bacana, mas um treinamento que fale de liderança ágil como um todo, né, e que consiga trazer todas essas abordagens, ainda não existia, até agora. Tá? Então, assim, eu estou elaborando esse treinamento, eu não tenho data ainda fixa, né? Ainda não comecei a divulgar, mas eu já estou com esse treinamento já sendo estruturado, e em breve a gente vai divulgar aí, vocês vão ter acesso a esse treinamento de liderança ágil, que fala um pouquinho de cada um desses conceitos e traz esse olhar e muito focado nessa transformação de mindset, que é o principal ponto que a gente precisa entender. Muito mais do que metodologia, né, muito mais do que Scrum, muito mais do que XPTO, é a gente entender e ter um mindset ágil para encarar essas transformações. E aí, tendo um mindset ágil, você pode utilizar, inclusive, uma metodologia tradicional dentro desse mindset, que você vai conseguir obter melhores resultados do que se você utilizar somente a metodologia ágil ou tradicional, mas tiver o seu mindset muito ligado a essa visão mecanicista, de gestão, muito tradicional, como se tinha até então. Bom, pessoal, muito obrigado aí, Wagner. Passa a bola para você. Falei para caramba, né? Mas acredito que eu tenha respondido aí as perguntas. Se ninguém tiver mais nenhuma, passa a bola para o Wagner aí. Valeu? Excelente, Júnior, excelente. Eu acho que se pudesse, ficaria aqui até 10 horas, 11 horas. Deixa eu tirar a apresentação aqui, então. Ok, está me ouvindo bem aí, Júnior? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Bacana. É um tema que está tem muita busca, né? Que é o universo Agile, que é bem amplo, várias metodologias, muitos conceitos novos para muita gente, né? E aqui nós vamos buscar trazer mais webinários focados para esse tema, tá? O ConaGP, ele é voltado para o ambiente global da gestão de projetos, né? Mas devido a esse crescimento, essa busca, né, do mundo ágil, nós vamos começar a colocar mais alguns webinars focados nesse tema. E antes, né, da gente finalizar, eu quero deixar aqui para dar um spoilerzinho. Nós vamos lançar isso na próxima semana. No início de junho nós vamos abrir para o mercado, para o pessoal conhecer um pouco. E nós, em parceria com o Júnior, também com a Heloísa Magrin, estamos formatando, está em finalização, por isso nós não vamos abrir hoje para vocês, o ConAgile, que é um congresso 100% voltado para esse universo Agile, né, Júnior? E são muitos temas interessantes que nós vamos trazer para esse evento, né? Exatamente. E, assim, essa parceria com o Wagner aí, que começou quando a gente fez a primeira palestra, falando um pouquinho sobre, né, Agile PMO, inclusive tive a participação aí no segundo ConaGP, falando também um pouquinho Agile, trazendo um pouco dessa visão ágil para dentro do ConaGP, né, dentro dessa visão de gestão de projetos, mas a gente conversando, e aí a gente entendeu que é muito maior do que isso, né? Então, assim, que cabe e que há necessidade da gente ter um evento voltado especificamente para esse mundo ágil, trazendo essas abordagens, trazendo essas visões, essa forma de liderança, trazendo as técnicas de desenvolvimento de produto que conseguem agregar valor, entregar valor de forma antecipada para o nosso usuário, enfim. Então, trazer todo esse universo, com todas as abordagens, tudo aquilo que
que, que a gente entende, e, né, junto com a Maria Heloísa e com os profissionais que a gente vai convidar no mercado, é que a gente entende que são essenciais para que a gente consiga realmente cada vez mais entregar resultados e encarar esses tempos pós-normais que já vem por aí, né? Que o mundo VUCA já está aí, já virou normal, e encarar esses tempos pós-normais que já estão chegando aí com tudo. Excelente, excelente, Júnior. Deixa eu só voltar para a configuração da tela aqui. Pronto. E aqui nós fazemos transmissão 100% ao vivo e temos duas telas aqui, uma para apresentação e a outra para o nosso bate-papo. Então eu voltei para ela aqui que ela estava desconfigurada. Ô Júnior, então gente, na verdade pessoal, né? Aguardem, tá? O material tá quase pronto, o site já está ficando maravilhoso. E vocês vão receber, né, vocês que estão inscritos no webinar e também o pessoal que participou do CONAGP vão receber de primeira mão um comunicado. Por quê? Porque nós vamos lançar uma pré-inscrição. Na realidade, é um pré-lançamento desse evento, provavelmente na próxima semana, no máximo até o dia 6, tá? O dia 6 de junho. Esse é o período que nós estamos finalizando. Em dia 6 de junho, já podem colocar na agenda aí, dia 6 de junho nós vamos abrir para divulgação para vocês, ok? E pode ter certeza que vai ser uma condição maravilhosa por ser um pré-lançamento, né? Antes do lançamento oficial. E quem estiver já antenado, né, vai ter com certeza um benefício bem interessante para esse evento, que vão ser de 12 a 16 palestrantes, todos focados para esse universo Agile, né? Tem mais alguma pergunta? Eu vi aqui... Ah, tá. Solange perguntou, realização em que estado? Eu creio que é online. O evento. É 100% online. É 100% online. Da mesma forma que foi o CONAGP, né? Então vão ter palestrantes aqui, palestrantes na Bahia. Como no CONAGP nós tivemos um palestrante, estava em Londres, né? O Farhad estava em Londres, outra vez ele estava no Níger no ano passado. E essa conexão é bem interessante porque as pessoas podem assistir depois também, né? Por ser online... Assim que acabar o evento, todos os participantes eles vão ter acesso vitalício ao material. Ou seja, ele vai poder daqui a um mês fazer uma pesquisa dentro do material do congresso, porque está baseado em algum estudo que ele está fazendo para a empresa ou para a faculdade, que seja, né? Então, são várias vantagens por ser um congresso 100% online. Além do valor também, que geralmente é o valor mais acessível para todo mundo, né? Legal, ótimo. Muito bom, pessoal. Então aproveitem aí, fiquem ligados nas comunicações aí do CONAGILE. Com certeza vai ser muito bom e vai ser super sucesso para vocês aí. Valeu? Com certeza. Júnior, eu vi que não tem mais perguntas aqui. Na realidade, você foi respondendo o pessoal durante a palestra, né? E a Solange colocou aqui, sensacional, eu quero minha vaga dia 1º de junho. Excelente conteúdo, excelente, Solange. O Edson, valeu. 11, nem 10, viu? É 11. A nota aí foi excelente aí pelo Edson, Júnior. Muito bom, eu tô olhando para baixo aqui, que eu tô olhando pelo meu telefone, tá, gente? Então, vamos lá. Parabéns, democratização do conhecimento. Bacana. Solange, Paulo, excelente conteúdo. É isso aí, gente. Júnior, minha gratidão, tá? Em nome de toda a equipe que organiza os webinars, também o evento CONAGP, tá? Antes de finalizar, e esquecendo, só lembrar o seguinte, esse webinar, todos os webinários que nós fazemos gratuito do CONAGP, eles são emitidos certificados, tá? De 1 hora, para as pessoas que fazem parte do CONAGP, que participaram do segundo CONAGP. Se você não participou do CONAGP e quiser receber o certificado de participação de todos os webinars, tá? Você pode escrever aí do lado da telinha, do lado direito aí de vocês, tem lá falando do segundo CONAGP, basta você clicar ali e fazer a aquisição da credencial, tá? Então, o evento já aconteceu em março agora, mas você tem acesso a todo o conteúdo, inclusive sessão de perguntas e respostas, alguns bônus dos palestrantes, né, e-books. Então, é um debate muito bacana entre eu e a Heloísa Magrin, né? Isso, legal. Foi uma parte do evento, foi um bate-papo bem interessante. O Júnior e a Maria Heloísa Magrin
que chamou muita atenção das pessoas, né? Voltado também para o universo ágil, né? Agile. Então, Legal. assim, se inscrevam lá que vocês têm o direito, tá? Os webinars são gratuitos, abertos para todos, mas para a certificação, para ter o certificado digital, você precisa estar inscrito no ConaGP, beleza? E além disso, você se inscrever no ConaGP agora, você vai comprar sua credencial e vai ter direito a também o certificado do evento, tá? Mesmo que já passou, você pode assistir o material no final, reportar, e você vai ter um certificado de até 45 horas, de 35 a 45 horas, ok? Ô Júnior, novamente, gratidão, tá, por essa parceria que nós fizemos agora, né, do Conagile, e pela sua participação com a gente aqui hoje, compartilhando conhecimento, né? Eu acho que eu sempre falo no final dos webinários, as pessoas precisam aprender a compartilhar um pouco daquilo que ela tem, né, com outras pessoas, para deixar até um legado, vamos dizer. O que se ficar preso aqui, nós vamos morrer, vamos embora com todo o conhecimento, né? Então compartilha com o máximo de pessoas possível, porque assim você vai deixar um pouquinho do seu conhecimento também para esse universo todo que nós vivemos. E quero deixar aberto para as suas considerações finais. Não, é isso aí. E é muito do meu propósito, né? É o que eu faço aí diariamente. Quem me acompanha no LinkedIn, eu posto todos os dias e sempre ou invariavelmente sobre temas relacionados a Agile, liderança, transformação, networking também, que eu faço bastante, que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, quem quiser, se conecte a mim no LinkedIn, porque eu sempre estou falando bastante a respeito. E isso aí, como eu falei, está dentro do meu propósito, que é de compartilhar conhecimento, que é de ajudar as pessoas, que é de realmente fazer, através das minhas experiências, do meu conhecimento, é fazer com que as pessoas realmente consigam alcançar coisas cada vez melhores. Então, estamos aí dentro desse propósito. Agradeço novamente, parabéns pela iniciativa e, com certeza, a nossa parceria aí vai ser de bastante sucesso e vai ajudar muitas pessoas. Valeu? Com certeza, Júnior. Um abraço, fica com Deus. Ao pessoal que está assistindo em casa, um abraço e Valeu, até pessoal. o próximo webinar. Vocês vão ser comunicados também do próximo webinar que vai acontecer no próximo mês, no mês de junho. Ok? Um abraço a todos. Um abraço, Júnior. Fica com Deus. Tchau.